Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, Allan Kardec, ano 1, dezembro de 1858, número 12, parte A. Aparições. O fenômeno das aparições apresenta-se hoje sob um aspecto de certo modo novo e projeta uma viva luz sobre os mistérios da vida de além-túmulo. Antes, porém, de abordar os estranhos fatos que vamos referir, julgamo-nos obrigados a reiterar, completando as explicações dadas anteriormente. Não se deve perder de vista, durante a vida, o espírito está unido ao corpo por uma substância semimaterial, que constitui um primeiro envoltório, o qual designamos como perispírito. Tem, pois, o espírito dois envoltórios, um grosseiro, pesado e destrutível, o corpo, outro etéreo, vaporoso e indestrutível, o perispírito. A morte não é mais que a destruição do invólucro grosseiro, é a roupa de fora que deixamos por usada. O invólucro semimaterial persiste e constitui, por assim dizer, novo corpo para o espírito. Essa matéria eterizada, é bom frisar, absolutamente não é a alma, não passa de seu primeiro envoltório. A natureza íntima dessa substância ainda não nos é perfeitamente conhecida, embora a observação nos haja colocado na via de algumas de suas propriedades. Sabemos que ela representa um papel capital em todos os fenômenos espíritas, que após a morte é o agente intermediário entre o espírito e a matéria, assim como o corpo durante a vida. Por aí se explicam uma porção de fenômenos até aqui insolúveis. Veremos em artigo subsequente o papel por ele representado nas sensações do espírito. Ainda mais, a descoberta, se assim podemos dizer, do perispírito permitiu que a ciência espírita desse um passo enorme e entrasse numa rota inteiramente nova. Talvez nos perguntem se esse perispírito não será uma criação fantástica da imaginação, se não será uma dessas suposições feitas tantas vezes para explicar uns tantos efeitos. Não é obra da imaginação, pois foram os próprios espíritos que o revelaram. Não é uma ideia fantástica, porque pode ser constatado pelos sentidos, porque pode ser visto e tocado. A coisa existe. Nossa é apenas a denominação. Para as coisas novas necessitamos de vocábulos novos, e os próprios espíritos os adotam nas comunicações que estabelecem conosco. Por sua natureza em estado normal, o perispírito é para nós invisível, mas pode sofrer modificações que o tornem perceptível, ou por uma espécie de condensação ou por uma mudança na disposição molecular. É então que nos aparece sob uma forma vaporosa. A condensação, mas, por falta de expressão, não seja tomada ao pé da letra. A condensação, dizíamos nós, pode ser tal que o perispírito adquira as propriedades de um corpo sólido e tangível. Este pode, entretanto, instantaneamente retomar ao seu estado etéreo e invisível. Podemos fazer uma ideia deste efeito pelo vapor, que pode passar do estado de invisibilidade ao estado brumoso, depois ao líquido e ao sólido e vice-versa. Estes diferentes estados do perispírito são o produto da vontade do espírito e não de uma causa física exterior. Quando ele nos aparece, é que dá ao seu perispírito a propriedade necessária para o tornar visível. A esta propriedade, ele a pode estender, restringir e fazer cessar à vontade. Uma outra propriedade da substância do perispírito
é a penetrabilidade. Nenhuma matéria lhe oferece obstáculo. Ele as atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. Separado do corpo, o perispírito afeta uma forma determinada e limitada, e esta forma normal é a do corpo humano. Mas não é constante. O espírito pode, à vontade, dar-lhe as mais variadas aparências, inclusive a de um animal ou de uma chama. Aliás, isso se concebe muito facilmente. Não vemos homens que dão ao rosto as mais diversas expressões, imitando a voz, a ponto de nos enganarmos, assim como a expressão de outras pessoas parecem obesas, coxas, etc. Quem reconheceria na cidade certos atores que só costumam ver caracterizados no palco? Se, pois, assim pode o homem dar ao seu corpo material e rígido aparências tão contrárias, com mais forte razão pode fazê-lo o espírito, com um envoltório eminentemente plástico e flexível, e que pode prestar-se a todos os caprichos da vontade. Os espíritos, pois, geralmente nos aparecem sob uma forma humana. Em seu estado normal, esta forma nada tem de muito característico, nada que o distinga um dos outros de maneira muito marcada. Nos bons espíritos, esta forma ordinariamente é bela e regular, longos cabelos flutuantes sobre as espáduas e amplas túnicas envolvendo-lhes o corpo. Mas, se desejam tornar-se conhecidos, tomam exatamente todos os traços sob os quais foram conhecidos, e até quando necessário a aparência da vestimenta. Assim, por exemplo, como espírito, Ésopo não é disforme, mas se for evocado como Êxodo, posto tivesse tido posteriormente várias existências, aparecerá feio e corcunda, vestindo a maneira tradicional. É talvez a roupagem o que mais admira. Se, entretanto, considerarmos que ela faz parte do envoltório semimaterial, compreende-se que a este envoltório possa o espírito dar a aparência de tal ou qual vestimenta, como a de tal ou qual fisionomia. Os espíritos podem tanto aparecer em sonho quanto em vigília. As aparições em estado de vigília nem são raras nem novas. Ouve-se em todos os tempos e a história as registra em grande número. Sem remontar ao passado, entretanto, elas hoje são muito frequentes e muitas pessoas, no primeiro instante, tomaram tais visões por alucinações. São frequentes principalmente nos casos de morte de pessoas ausentes que vêm visitar parentes e amigos. Muitas vezes não têm um objetivo determinado, mas em geral pode-se dizer que os espíritos que assim nos aparecem são seres para nós atraídos pela simpatia. Conhecemos uma jovem senhora que muitas vezes via em sua casa e no seu quarto, com ou sem luz, homens que aí entravam e saíam, embora estivesse fechadas as portas. Ficava muito espantada, e isto a tinha tornado de uma pusilanimidade que tocava as raias do ridículo. Um dia ela viu distintamente o seu irmão, que se achava vivo na Califórnia, prova de que o espírito dos vivos pode vencer as distâncias e aparecer no lugar, enquanto o corpo se acha em outro. Depois que esta senhora foi iniciada no espiritismo, já não tem medo, porque se dá conta das visões e sabe que os espíritos que vêm visitá-la nenhum mal lhe podem fazer. É provável que, ao lhe aparecer, o seu irmão estivesse adormecido. Se ela pudesse ter explicado a sua presença, poderia ter estabelecido uma conversação com ele, da qual este tivesse conservado uma vaga lembrança ao despertar. É provável, ainda, que nesse momento ela tivesse sonhado que se achava ao pé da irmã.
Dissemos que o perispírito pode adquirir tangibilidade. Falamos sobre isto a propósito das manifestações produzidas pelo Sr. Home. Sabe-se que por diversas vezes ele fez aparecer em mãos que podiam ser apalpadas como se fossem vivas, mas que de repente se extinguiam como uma sombra. Mas não se tinham visto ainda corpos inteiros sob esta forma tangível. Contudo, não é coisa impossível. Numa família do conhecimento íntimo de um dos nossos assinantes, um espírito ligou-se à filha daquela família, criança de 10 a 11 anos, sob a forma de um belo rapaz da mesma idade. É-lhe visível como uma pessoa comum, e a vontade torna-se visível ou invisível às outras pessoas. Presta-lhe toda sorte de bons serviços, traz-lhe brinquedos, bombons, faz o trabalho doméstico, vai comprar aquilo de que necessitam e que é mais dispendioso. Isto não é uma lenda da mística Alemanha, nem uma história medieval. É um fato atual que se passa neste momento em que escrevemos numa cidade da França e numa família respeitável. Chegamos a fazer sobre este caso estudos especiais, cheios de interesse e que nos forneceram revelações muito originais e as mais imprevistas. Brevemente, entreteremos os nossos leitores de modo mais completo em artigo especial. Adrien, médium vidente. Todo aquele que pode ver os espíritos sem auxílio de terceiros é por isso mesmo médium vidente. Mas, em geral, as aparições são fortuitas e acidentais. Nós ainda não conhecíamos ninguém apto a ver os espíritos de maneira permanente e à vontade. É de tão notável faculdade que é dotado o Sr. Adrien, um dos membros da Sociedade de Estudos Espíritas. Ele é, simultaneamente, médium vidente, escrevente, auditivo e sensitivo. Como psicógrafo, escreve o ditado dos espíritos, mas raramente de modo mecânico, como os médiuns inteiramente passivos. Isto é, escreve coisas estranhas ao seu pensamento e tem consciência do que escreve. Como médium auditivo, escuta as vozes ocultas que lhe falam. Temos na sociedade 2 outros médiuns que gozam desta faculdade no mais alto grau e que, ao mesmo tempo, são ótimos psicógrafos. Enfim, como médium sensitivo, sente o contato dos espíritos e a pressão que sobre si estes exercem. Sentem até comoções elétricas muito violentas que se comunicam às pessoas presentes. Quando magnetiza alguém, pode à vontade e, se necessário à saúde, produzir-lhe a descarga de uma pilha voltaica. Uma nova faculdade nele acaba de revelar-se. É a dupla vista. Sem ser sonâmbulo e conquanto inteiramente desperto, vê à vontade a uma distância ilimitada, mesmo além dos mares, aquilo que se passa numa localidade. Vê as pessoas e aquilo que estão fazendo. Descreve os lugares e os fatos com precisão que tem sido verificado. Digamos logo que o Sr. Adrien não é um desses homens fracos que se deixam arrastar pela imaginação. Ao contrário, é um homem de caráter frio, muito calmo e que vê tudo isso com o mais absoluto sangue frio. Não diremos com indiferença, longe disso, pois que ele leva a sério as suas faculdades e as considera como um dom da providência, o qual lhe foi concedido para o bem, e assim ele se serve apenas para coisas úteis, e jamais para vos satisfazer curiosidades. É um moço de família distinta, muito honesto, de um caráter suave e benevolente, e cuja educação, cuidada, se revela na linguagem e em todas as suas maneiras. Como marinheiro e como militar, já percorreu uma parte da África, da Índia e de nossas colônias. A nosso ver, de todas as suas faculdades como médium, a mais notável é a vidência. Os espíritos lhe aparecem sob a forma descrita em nosso artigo anterior sobre as aparições.
Ele os vê com uma precisão da qual podemos fazer uma ideia pelos retratos que damos a seguir, da viúva do Malabar e da bela cordoeira de Leão. Perguntarão, entretanto, o que prova que ele vê e que não é vítima de uma ilusão? O que o prova é que quando alguém que ele não conhece por seu intermédio evoca um parente ou um amigo que ele jamais viu, faz deste um retrato de notável semelhança, como tivemos oportunidade de verificar. Assim, não temos a menor dúvida quanto à sua faculdade no estado de vigília e não como sonâmbulo. O que há talvez ainda de mais notável é que não vê apenas os espíritos evocados. Vê ao mesmo tempo todos os que se acham presentes, evocados ou não. Ele os vê entrar, sair, ir e vir, escutar o que dizemos, rindo ou tomando-nos a sério, conforme o seu caráter. Uns são graves, outros têm o ar trotskista e sardônico. Por vezes, um deles se adianta para os assistentes e lhe põe a mão sobre o ombro, ou se coloca às suas costas, enquanto os outros se mantêm à distância. Numa palavra, em toda reunião, há sempre uma assembleia oculta, composta de espíritos atraídos pela simpatia que votam as pessoas ou pelos assuntos ali tratados. Nas ruas, ele vê multidões, pois além dos espíritos familiares que acompanham os seus protegidos, há, como entre nós, a massa dos indiferentes e dos desocupados. Diz-nos ele que em casa jamais se acha só e nunca se aborrece. Há sempre uma sociedade com a qual se distrai. Suas faculdades não alcançam apenas os espíritos dos mortos, mas também os dos vivos. Quando vê uma pessoa, pode fazer abstração de seu corpo. Então o espírito desta lhe aparece, como se estivesse separado, e pode com ele conversar. Assim, por exemplo, uma criança pode ver o espírito nela encarnado, apreciar a sua natureza e saber o que era antes de encarnar. Esta faculdade, levada a um tal grau, nos inicia melhor em todas as comunicações escritas na natureza do mundo dos espíritos. Ela nos mostra qual ele é, e se não o vemos por nossos próprios olhos, a descrição que nos faz, levamos a vê-lo por pensamento. Os espíritos deixam de ser seres abstratos e se tornam seres reais, que estão ao nosso lado, que nos acotovelam a cada passo, e como sabemos agora que seu contato pode ser material, compreendemos a causa de uma porção de impressões que sentimos sem que nos demos conta. Por isso colocamos o Sr. Adrien entre os mais notáveis médiuns e na primeira fila daqueles que nos fornecem os mais preciosos elementos para o conhecimento do mundo espírita. Nós o colocamos na primeira linha, sobretudo por suas qualidades pessoais, que são as de um homem de bem por excelência e que o tornam eminentemente simpático aos espíritos de uma ordem mais elevada, o que nem sempre se dá com os médiuns de influência puramente física. Sem dúvida, entre os últimos há os que fazem sensação, que mais cativam a curiosidade pública. Mas, para o observador, para quem queira sondar os mistérios deste mundo maravilhoso, o Sr. Adrien é o mais poderoso auxiliar que já temos visto. Assim, a sua faculdade e a sua complacência foram postas a serviço de nossa instrução pessoal, quer na intimidade, quer nas sessões de sociedade, quer, enfim, em visitas a diversos locais de reuniões. Estivemos juntos em teatros, em bailes, em passeios, em hospitais, nos cemitérios e nas igrejas. Assistimos a enterros, a casamentos, a batizados e a sermões. Em toda parte observamos espíritos que ali se vinham reunir. Com alguns desses estabelecemos conversação, interrogamo-los e aprendemos muitas coisas
que tornaremos proveitosas aos nossos leitores, porque nosso objetivo é de os fazer penetrar como nós num mundo tão novo para nós. Revelou-nos o microscópio, o mundo dos infinitamente pequenos, de que nem suspeitávamos. Embora junto de nós, revelou-se o telescópio, mundos celestes de que nem suspeitávamos também. O Espiritismo descobre-nos o mundo dos espíritos, que está por toda parte, ao nosso lado, como nos espaços, mundo real que reage sobre nós incessantemente. Um espírito nos funerais de seu corpo, estado da alma no momento da morte. Os espíritos sempre nos disseram que a separação entre a alma e o corpo não se dá instantaneamente. Algumas vezes começa antes da morte real, durante a agonia, quando se faz notar a última pulsação, o despreendimento ainda não é completo. Este se opera mais ou menos lentamente, conforme as circunstâncias, e até a sua completa libertação, a alma experimenta uma perturbação, uma confusão que não lhe permitem dar-se conta de sua situação. Encontra-se no estado de uma pessoa que desperta e cujas ideias são confusas. Tal estado nada tem de penoso para o homem cuja consciência é pura, sem se dar bem conta do que vê. Está calmo e espera sem temor o completo despertar. Ao contrário, é cheio de angústias e de terrores para aquele que teme o futuro. A duração dessa perturbação, dizem-nos, é variável. É muito menos longa naquele que durante a vida já elevou os pensamentos e purificou a alma. 2 ou 3 dias lhe bastam, enquanto que a outros são precisos, por vezes, 8 ou mais dias. Muitas vezes assistimos a este momento solene e sempre vimos a mesma coisa. Não é, pois, uma teoria, mas o resultado da observação, desde que é o espírito quem fala e pinta sua própria situação. Eis um exemplo, tanto mais característico e interessante para o observador, quanto não se trata de um espírito invisível que escreve por um médium, mas de um espírito que é visto e ouvido em presença de seu corpo, tanto na câmara ardente quanto na igreja durante o serviço fúnebre. O Sr. X acabava de ser vitimado por um ataque de apoplexia. Algumas horas antes depois de sua morte, o Sr. Adrien e um de seus amigos achavam-se na câmara mortuária com a esposa do defunto. Viu o espírito deste muito distintamente, andando a passos largos e compassados. Depois, olhar alternativamente para o seu corpo e para as pessoas presentes. E, por fim, sentar-se numa poltrona. Tinha exatamente a mesma aparência de quando vivo. Vestia a mesma sobrecasaca e as mesmas pastelonas pretas, com as mãos nos bolsos, tinha um ar desconfiado. Durante esse tempo, a esposa procurava um papel na secretária. O marido olhou-a e disse: "Procurarás em vão, nada encontrarás." Ela não suspeitava, porque o Sr. X só era visível para o Sr. Adrien. No dia seguinte, durante o serviço fúnebre, o Sr. Adrien viu novamente o espírito de seu amigo vagando ao lado do caixão, mas já não tinha o costume da véspera. Estava envolto numa espécie de túnica. Entre ambos travou-se a seguinte conversa. Notemos, de passagem, que o Sr. Adrien não é sonâmbulo, que neste momento, como no dia anterior, estava perfeitamente desperto e que o espírito lhe aparecia como se fora um convidado para o enterro. Diga-me uma coisa, meu caro espírito, que sente agora? Bem e sofrimento. Não compreendo isso. Sinto que estou vivendo a minha verdadeira vida. Entretanto, vejo meu corpo aqui nesse caixão, apalpo-me e não me sinto. Contudo, sinto-me vivo, que existo. Serei então 2 seres? Deixe-me sair desta sala, deste pesadelo.
Deverá ficar muito tempo assim? Oh, não! Graças a Deus, meu amigo. Sinto que despertarei em breve. Seria horrível se assim não fosse. Tenho as ideias confusas. Tudo é obscuridade. Pense na grande divisão que acaba de ser feita e da qual nada compreendo. Que efeito lhe produziu a morte? A morte? Eu não estou morto, meu filho. Você se engana. Eu me levantava e de repente fui ferido por uma escuridão que me desceu sobre os olhos. Depois me levantei e vejam o meu espanto ao me ver, ao me sentir vivo e ter-me ao meu lado, sobre o ladrilho, meu outro ego deitado. Minhas ideias estavam confusas. Eu errava para me refazer, mas não podia. Via minha mulher chegar e velar-me, lamentando-se, mas eu me perguntava o motivo. Eu a consolava, falava-lhe, mas nem ela respondia, nem me compreendia. Isso me torturava e deixava-me ainda mais perturbado. Só você me fez bem porque me escutou e compreende o que eu quero. Você me ajuda a destrinçar minhas ideias e me faz um grande bem. Mas por que os outros não fazem o mesmo? Eis o que me tortura. O cérebro está esmagado por esta dor. Irei vê-la. Talvez que agora ela me entenda. Até logo, meu caro amigo. Chame-me e eu irei vê-lo. Farei uma visita de amigo. Surpreendê-lo-ei. Até logo. A seguir, o Sr. Adrien o viu aproximar-se do filho que chorava. Curvou-se sobre ele, ficou uns momentos nessa posição, depois partiu rapidamente. Não havia sido entendido e pensava ter produzido um som. O Sr. Adrien, entretanto, estava persuadido de que o que ele dizia chegava ao coração do filho e prometia prová-lo. Disse tê-lo visto depois e que estava mais calmo. Observação. Este relato concorda com tudo quanto havíamos observado sobre o fenômeno da separação da alma. Confirma em circunstâncias de todos especiais esta verdade que após a morte o espírito ainda está presente. Não acredita que tem à sua frente um corpo inerte, enquanto vê e entende tudo o que se passa em torno. Penetra o pensamento dos assistentes e entre si e estes, a única diferença é a visibilidade e a invisibilidade. As lágrimas de crocodilo dos ávidos herdeiros não o abalam. Quantas decepções devem os espíritos experimentar neste momento? Fenômeno de bicorporeidade. Um dos membros da sociedade envia-nos uma carta de um de seus amigos de Boulogne-sur-Mer, datada de 26 de julho de 1856, onde se lê a passagem seguinte. Desde que, por ordem dos espíritos, magnetizei meu filho, este se tornou um médium muito raro, conforme a revelação que fez em estado sonambúlico, no qual eu o havia posto, a pedido seu, a 14 de maio último, e 4 ou 5 vezes depois. Para mim, é fora de dúvida que, desperto, meu filho conversa livremente com os espíritos com quem deseja, por intermédio de seu guia, que chama familiarmente de amigo, que à vontade ele se transporta em espíritos aonde deseja. Vou citar um fato cuja prova escrita tenho entre as mãos. Faz hoje exatamente um mês que estávamos na sala de jantar. Eu lia o curso de magnetismo do Senhor do Poté, quando meu filho tomou o livro e o folheou. Chegando a uma certa passagem, seu guia lhe disse ao ouvido: leia isso. Era a aventura de um doutor da América, cujo espírito tinha visitado um amigo a 15 ou 20 léguas de distância enquanto dormia. Depois de ter lido, meu filho disse: gostaria de fazer uma viagem semelhante. Então, onde queres ir? Perguntou-lhe o guia. A Londres, respondeu meu filho, ver os amigos. E designou aqueles a quem desejava visitar. Amanhã é domingo, foi a resposta.
Não és obrigado a te levantares cedo para trabalhar. Dormirá às 8 horas e irá passear em Londres até às 8h30. Sexta-feira próxima receberá uma carta de teu amigo censurando-te por teres ficado tão pouco tempo com eles. Efetivamente, no dia seguinte pela manhã, à hora indicada, ele caiu num sono de pedra. Despertei-o às 8h30 e ele não se lembrava de nada. Da minha parte, nada lhe disse, esperando os acontecimentos. Na sexta-feira seguinte, eu trabalhava numa das minhas máquinas. Como de hábito, fumava por ter acabado de almoçar. Meu filho olhava a fumaça do cachimbo e me disse: Olhe, há uma carta na fumaça. Como vês uma carta na fumaça? Verás, respondeu ele, pois eis que chega o carteiro. Realmente, o carteiro vinha entregar uma carta de Londres, na qual os amigos de meu filho o censuravam por ter passado com eles apenas alguns minutos no domingo precedente, às 8h30, com uma porção de detalhes que seria longo aqui repetir, entre os quais o fato singular de ter almoçado com eles. Possuo a carta prova de que não estou inventando. Tendo sido contado o fato acima, um dos assistentes disse que a história refere diversos casos semelhantes. Citou Afonso de Ligorier, que foi canonizado antes do tempo exigido por se haver mostrado simultaneamente em 2 lugares diferentes, o que foi considerado como um milagre. Santo Antônio de Pádua estava na Espanha e no momento em que pregava, seu pai ia ser supliciado em Pádua, acusado de assassinato. Nesse momento, aparece Antônio, demonstra a inocência de seu pai, revela o verdadeiro criminoso que mais tarde sofreu o castigo. Foi constatado que no mesmo instante Santo Antônio pregava na Espanha. Santo Afonso de Ligorier foi evocado e lhe dirigimos as seguintes perguntas. 1. É verdadeiro o fato pelo qual fostes canonizado? Sim. 2. Esse fenômeno é excepcional? Não, pode apresentar-se em todos os indivíduos desmaterializados. 3. Era motivo justo para vos canonizarem? Sim, pois que, por minha virtude, eu me havia elevado para Deus. Sem isto, eu não teria podido transportar-me simultaneamente para 2 lugares diferentes. 4. Todos os indivíduos com os quais ocorre este fenômeno merecem ser canonizados? Não, pois nem todos são igualmente virtuosos. 5. Podereis dar-nos uma explicação deste fenômeno? Sim, quando o homem, por sua virtude, se acha completamente desmaterializado, quando elevou a sua alma para Deus, pode aparecer simultaneamente em 2 lugares, do seguinte modo: sentindo vir o sono, o espírito encarnado pode pedir a Deus para se transportar a um lugar qualquer. Seu espírito ou sua alma, como queiras chamar, então abandona o seu corpo, seguido de uma parte de seu perispírito e deixa a matéria imunda num estado vizinho da morte. Digo vizinho da morte porque fica no corpo um laço que liga o perispírito e a alma à matéria, e este laço não pode ser definido. O corpo, então, aparece no lugar desejado. Creio que é tudo o que desejais saber. 6. Isto não nos dá explicação da visibilidade e da tangibilidade do perispírito. Achando-se desprendido da matéria, conforme o seu grau de elevação, o espírito pode tornar a matéria tangível. 7. Entretanto, a aparição de mãos de outras partes do corpo pertencem evidentemente a espíritos inferiores. São espíritos superiores que se servem dos inferiores a fim de provar a coisa. 8. O sono do corpo é indispensável para que o espírito apareça noutros lugares? A alma pode dividir-se quando se sente transportada a um lugar diferente daquele onde se acha o seu corpo.
9. Que aconteceria a um homem mergulhado em sono profundo e cujo espírito aparecesse alhures se fosse despertado subitamente? Isso não aconteceria, porque se alguém tivesse o intuito de o despertar, o espírito entraria no corpo, porque lendo o pensamento preveria a intenção. Um fato análogo assim é relatado por Tácito. Durante os meses passados por Vespasiano em Alexandria, à espera da volta periódica dos ventos de estio e da estação em que o mar é favorável, aconteceram vários prodígios pelos quais se manifestou a favor do céu e o interesse que parece tinham os deuses por este príncipe. Tais prodígios reforçaram em Vespasiano o desejo de visitar a morada sagrada do Deus, a fim de o consultar sobre os assuntos do império. Ordena que o templo a todos seja fechado. Entretanto, ele, só todo atento ao que ia ao oráculo pronunciar, percebeu às suas costas um dos principais egípcios, chamado Basilídio, que sabia encontrar-se doente havia vários dias em Alexandria. Perguntou aos sacerdotes se naquele dia Basilídio tinha vindo ao templo. Indagou dos transeuntes se o haviam visto na cidade. Por fim, mandou homens e cavalos e certificou-se de que naquele mesmo momento ele se achava a 24 milhas de distância. Então, não mais duvidou de que a visão fosse sobrenatural, e o nome de Basilídio tomou lugar do oráculo. Tácito, Histórias, capítulo 54, capítulo 81 e 82. Desde que esta comunicação foi feita, vários fatos do mesmo gênero e de fonte insuspeita nos foram comunicados, em seu número, alguns bem recentes, ocorridos, por assim dizer, em nosso meio, e que se apresentaram nas mais singulares circunstâncias. As explicações que eles permitem alargam sobremaneira o campo das observações psicológicas. A questão dos homens duplos, outrora relegada aos contos fantásticos, parece assim ter um fundo de verdade. Brevemente voltaremos ao assunto.